Hola, buenas tardes. En primer lugar, agradecer Boa tarde. Primeiramente, eu agradeço ao Ministério da Saúde e também à Secretaria de Gestão do Trabalho e Educação, e também à OPS e à Universidade de São Paulo pela gentileza de nos ter convidado. E, sobretudo, a doutora Mônica Padilha, a quem eu sempre me vejo, com quem eu sempre me vejo obrigado e para quem eu nunca digo não. Muito bem, eu gostaria de começar a minha participação dizendo-lhes que, apesar das circunstâncias que nós estamos vivendo, eu acredito que a pandemia nos ajudou a aprender e a crescer bastante em vários aspectos, tanto na gestão dos serviços de saúde, como também na gestão daquilo que tem a ver com os seus profissionais. E elementos que provavelmente há um ano atrás nós não tínhamos entendido, agora nós já entendemos. Compartilharei a minha apresentação. Hum, Seria importante que nós revisemos e usemos ela de fio condutor nesse sentido, por isso que eu gostaria de fazer com que vocês tivessem acesso a ela. Aqui está. Nesse sentido, eu gostaria de centrar-nos em quais fatores críticos ou lições nós aprendemos, tanto na gestão dos recursos humanos, como naquilo que tem a ver com a gestão de saúde, pelo menos na minha comunidade autônoma, onde eu trabalho, na Escola de Saúde da Andaluzia. Foram publicadas muitas coisas, muitos artigos, e nós podemos pelo menos organizar essa informação e ver que valor ela nos traz para que nós possamos usar no futuro. Antes de começar, eu gostaria de reforçar em qual sistema de saúde nós estamos. Na Espanha, como vocês saberão, nós temos um sistema onde há uma universalização do cuidado. Todos os habitantes, independentemente da sua situação econômica ou da sua filiação ou não à segurança social, têm acesso a um sistema de atendimento de saúde. Existe também uma acessibilidade e uma concentração do sistema para que nós possamos garantir a toda a população fácil acesso aos serviços. E nós, por isso, conduzimos ou realizamos uma regionalização. Na Espanha, a Espanha é dividida em comunidades autônomas e cada uma delas é a provedora desses serviços de saúde, tanto no nível de atendimento hospitalar, como de atendimento primário, ou aqueles aspectos que têm a ver com a saúde pública. Além disso, existe uma grande concentração, nem tudo é concentrado na cidade. Existe uma grande acessibilidade aos centros de atendimento primário na zona rural. Por outra parte, nós temos também uma descentralização na gestão. Isso contribui com alguns elementos. E é, logicamente, um modelo baseado no atendimento primário. Ainda que existam elementos que nós tenhamos perdido ao longo do tempo, mas agora foram resgatados porque eram vistos como importantes. E quase 90% da prestação que o Estado oferece se dá através do atendimento primário. Então, situando-nos neste contexto, eu gostaria de começar com no mês de junho, quando passamos a primeira onda, porque agora nós estamos numa estendida segunda onda, e nós começamos a recontar e sair para diminuir a taxa de incidência acumulada. Bom, nós fizemos alguns encontros com diretores no nível nacional, claro, de maneira virtual, porque isso nos tornou tudo mais possível e concreto, e aí ficaram evidentes aqueles aprendizados que haviam sido adquiridos. E daí eu trouxe alguns elementos que poderiam contribuir para a nossa reflexão aqui neste fórum, no que se refere à gestão dos recursos humanos. Começarei tratando de articular essa palestra em lições aprendidas, usando o modelo de uma boa resposta organizacional, e que déficit foram apresentados. E depois disso, que desafios nós temos para esta segunda onda e para o futuro do Sistema Nacional de Saúde. Esta frase ela foi tomada de uma pessoa que eu respeito muito, de maneira profissional, que é o senhor Jordi Varela, que diz que a pandemia surpreendeu uma sociedade que estava confiante e, inesperadamente, confinou essa sociedade.
gerou pressão sobre o sistema sanitário de saúde, quebrou dinâmicas, o que provocou mudanças, e também economias, e está desenhando um futuro bastante sombrio. Ele é mais pessimista nesse aspecto. Então, comecemos com a parte de lições aprendidas. Para que nós nos situemos, quando eu falo de uma boa resposta organizacional, eu falo de todos estes elementos, da agilidade que a gestão apresentou provocada pela pressão, a flexibilidade na gestão de pessoas e o compromisso desses profissionais, a atenção primária que fez transformar os hospitais em espaços de contenção, o incremento no atendimento domiciliar, nos quais as enfermeiras tiveram um papel totalmente protagonista, e, sobretudo, um atendimento multidisciplinar que até agora nós não tínhamos visto. Bom, vamos revisar alguns conceitos, primeiramente. O impacto da pandemia na organização veio como resultado, sobretudo, porque em um determinado momento, nós tivemos uma resposta organizacional boa em todos os níveis, porque os dispositivos, de um dia para o outro, se encontraram com a necessidade de fazer frente a, como dizê-lo, a uma necessidade exponencial de atividade. Neste contexto, houve muita agilidade, mas também uma grande ausência e muita minimização dos trâmites burocráticos. Se agora, quando a pandemia passar, em determinado momento, aqui havia muita burocracia, por exemplo, para comprar para comprar insumos ou para as contratações, e nesse sistema, todos esses elementos foram cortados. Isso gerou uma boa dinâmica nos hospitais, gerou... Bom, se nós precisávamos de 3 respiradores, no dia seguinte eles estavam lá, mas quando há um ano atrás este processo era muito mais moroso. Desta forma, nós temos que a efetividade foi incrementada neste momento. Isso facilitou a capacidade de resposta dos hospitais e do sistema de saúde como um todo. Em seguida, os hospitais também se organizaram em torno ao paciente, não em torno à especialidade médica. Nós organizamos espaços específicos para a COVID e UTIs diferenciadas. Nós estávamos antes tratando a coisa de maneira vertical, agora virou transversal. Isso era tático e vinha sendo reivindicado como uma necessidade de melhoria no sistema. A crise obrigou ou fez com que o sistema realmente tivesse que se adaptar e todos os hospitais tiveram que se organizar em torno a isso. Eu acredito que este foi um dos elementos dos quais nós podemos nos sentir especialmente orgulhosos. Em seguida, a partir da atenção primária, ao atendimento primário, nós tivemos um resultado importante. Bom, aqui tratamos de dar resposta a essa demanda que é tão ingente. Outro elemento importante é a autonomia de gestão, ou foi a autonomia de gestão, a gestão clínica, que possibilitou uma mudança. O comitê de crise, os comitês de crise que foram constituídos em todos os hospitais foram fundamentais para o atendimento e a assistência dos centros para a atenção intermediária também, e foram tomadas decisões de maneira conjunta, mas rápida e ágil, que deram resposta à necessidade que se apresentava. É um modelo que sempre se desejou, mas o que aconteceu é que a crise forçou essa situação. Bom, por outro lado, nós tínhamos já quase esquecido da liderança dos agentes sanitários, os agentes de saúde. Agora mesmo, se vocês procurarem na internet sobre o webinar que foram já realizados ao longo dessa pós-primeira onda, ou durante ela, todos os gestores de saúde, a Sociedade Espanhola de Gestão de Saúde, a Sociedade Catalã, diferentes sociedades científicas retomaram e também valorizaram as boas práticas na gestão de saúde. Eu acredito que isso foi um dos elementos mais evidentes. Nós potencializamos, como muitos dizem, a inteligência de cooperação e a capacidade de desenvolver de maneira expressa os projetos. Eu acredito que isso é um aspecto que é especialmente importante.
Com relação à gestão de pessoas, é importante sublinhar a flexibilidade que houve na gestão e, por outro lado, o próprio compromisso que os profissionais tiveram. E vem tendo, de uma hora para outra foram reorganizados os turnos. Isso antes de uma situação dada de crise, isso era impensável. Quem trabalhava de 8 às 3, trabalhava de 8 às 3, ou trabalhava em turnos de 12 horas. Bom, os hospitais já começaram, talvez, por uma questão de organização, a se reorganizar e para evitar a contaminação, eles se organizaram de outras formas e no meio disso tudo estava também a assistência. Nós tivemos também uma boa resposta entre os aposentados. Os que estavam recentemente aposentados, eles retomaram as suas práticas, o que nos fez pensar também numa questão de flexibilizar a aposentadoria, num contexto em que nós temos um grande déficit de médicos em alguns setores. Pô, agora, isto se recuperou de alguma maneira, pelo menos em parte. E, de alguma maneira, foram recrutados também os residentes que estavam terminando os seus estudos, a sua residência, e que não tinham ainda lugar de trabalho. Isso era impensável antes, porque o marco normativo não permitia, e isso agora já é possível. Eles ainda continuam trabalhando. E esta flexibilidade, em parte, eu estou descrevendo o que aconteceu, bom, nós não deveríamos perder num contexto pós-pandemia. Bom, em seguida eu gostaria de sublinhar, sobretudo, o papel do atendimento primário, do cuidado primário. Nós sabíamos que havia uma grande crise no setor de atendimento primário e houve uma grande redução. Não se faz, não só no contexto de como a medicina funcionava, por exemplo, hoje você pode ter uma consulta por telefone, mas a gestão da demanda e como ela tem sido feita, o segmento dos pacientes, o acompanhamento dos pacientes com COVID, por exemplo, ou o processo de rastreamento dos contatos, o acompanhamento dos pacientes crônicos e também muitos outros elementos que foram retirados da burocracia que estavam associados a tudo aquilo que tem a ver com, sabemos que a atenção primária tem a ver com o termo da alta, e isso sempre envolveu muita burocracia, e isso se dá porque durante a pandemia isso tem se minimizado. Eu falo sobretudo na Andaluzia, porque é onde é a comunidade autonômica que eu mais conheço. Bom, nós, por exemplo, na segunda semana de confinamento, nós nos organizamos com a direção de atenção ao atendimento primário a elaborar um protocolo de atendimento telefônico para os médicos que cuidavam de atendimento primário, para fazer a triagem do paciente com COVID ou com suspeita de COVID. E nisso, nós colaboramos com diferentes distritos de saúde. E o que nós tiramos desse trabalho feito em 3 dias foi incorporado ao sistema de informação e os médicos, nas suas consultas, elas acediam às vítimas dessa informação através da chamada telefônica, e houve uma capacidade, portanto, de resposta que antes talvez levasse 6 meses para que nós fizéssemos isso, e conseguimos em uma semana que isso estivesse já em funcionamento. E eu acredito que neste aspecto houve uma grande união entre todos. E também temos que, neste caso, o papel que as enfermeiras representaram, porque o que elas fizeram foi aumentar o apoio domiciliar, sobretudo, e este foi um papel muito importante das enfermeiras para os pacientes crônicos e debilitados. Aqui existe uma estratégia de cuidado e atenção na Andaluzia que foi desenvolvida sobre isso para ver como evitar que este paciente já ancião, crônico, isolado, ele ficasse sem nenhum tipo de cuidado, sem prestação. Então, houve um movimento organizacional muito interessante. Eu estou realmente orgulhosa de como foi gerido todo esse processo e também o impacto que teve foi muito bom. Nós tivemos menos mortalidade que em outros lugares. Bom, após isto, nós temos que... Esse é um assunto que eu falava outro dia com uma amiga gerente naquele momento em um hospital. E ela me disse, Pilar, uma das coisas, obviamente,
quase humoristicamente falando, mas o que mais me surpreendeu foi um dia que eu vi um cirurgião que cuida de maxilar, cuidar, ou passar, ou começar a trabalhar junto com os médicos de COVID. As especialidades foram transformadas em processos de cooperação, ou seja, todos os médicos recuperaram a sua parte da medicina e deixaram de lado a sua superespecialização. Eles voltaram a ser médicos gerais para prestar subserviços, porque o objetivo de tudo era prevenir os contágios e salvar vidas. Então, eu acredito que essa foi uma das questões, um dos assuntos mais interessantes e eram mais esperados. E eu acho que, infelizmente, nós tivemos que ter uma crise para que isso acontecesse, mas bom, muitos dos especialistas recuperaram essa capacidade de flexibilização que antes se desejava tanto. Bom, algumas questões vieram para ficar. Neste sentido, o que nós temos é alguns problemas também surgiram. Antes eu gostaria de falar mais alguma questão sobre a telemedicina que não está aqui, mas a questão do atendimento primário e as consultas externas dos hospitais foram organizadas principalmente à base das prestações via telefone. Então, nos hospitais, antes um hospital podia funcionar com a primeira visita ao especialista e depois as visitas sucessivas passariam por ali 1.000 pacientes por dia. Bom, isso foi reduzido, não se eliminaram as consultas, mas elas se converteram em consultas telefônicas. E uma reconversão, e esse é um dos problemas que era ainda necessário resolver, era o desenvolvimento das competências. Nesse sentido, eu acredito que no nível hospitalar também houve uma grande transformação, sobretudo tudo aquilo que é a farmácia hospitalar. Os pacientes de consulta externa que tinham que vir para pegar medicamentos biológicos, por exemplo, para determinadas doenças específicas, foram reorganizados para que esses remédios fossem levados ao domicílio dos pacientes. E começamos com serviços de telefarmácia, inclusive determinadas concessionárias ofertaram os seus carros ou táxis para levar os medicamentos do hospital para o paciente, para que também tivesse para evitar que esse paciente se deslocasse. E houve uma inversão no sistema de trabalho, na forma de fazer com que as coisas funcionassem. E a farmácia comunitária, aquilo que tem a ver com aquela farmácia que é de rua, de vitrine, foram os lugares mais próximos que aguentaram a primeira linha. E os pacientes procuravam os poucos estabelecimentos que estavam abertos. E esses são estabelecimentos mais acessíveis. Então, houve uma grande revolução e nós colocamos sobre a mesa a questão da recuperação dos farmacêuticos como profissional da saúde. Bom, nós também tivemos déficits ou problemas, desde o ponto de vista, sobretudo, de como nós tratamos a primeira onda, coisa que na segunda onda não tem acontecido. Para nós, a gestão dos materiais críticos, sobretudo aquilo que tem a ver com os EPIs, os equipamentos de proteção individual para os médicos, os enfermeiras, isso nos pegou totalmente desprevenidos no primeiro momento. Tratávamos de improvisar. Houve um esforço gigante por parte dos serviços centrais, Serviço Andaluz de Saúde, por exemplo, para comprar e para, de alguma maneira, estocar. Mas o problema todo era que o mercado estava sem recurso. Bom, havia muita demanda e pouquíssima oferta. E, além disso, por coisas que nunca haviam acontecido antes. Isso nunca tinha acontecido na Andaluzia, por exemplo, que era, às vezes comprávamos uma máscara, mas logo entendiam que tinham que mandar para o Centro Nacional para que ela fosse validasse, porque viam que ela não tinha as condições, porque foram comprados produtos que, provavelmente em outro contexto, isso não teria passado nos controles de qualidade, mas isso sim foi um aprendizado e agora mesmo nós não temos mais nenhum problema.
foram articulados do ponto de vista da logística, várias plataformas logísticas que têm armazenado os materiais necessários para dar atenção aos profissionais de saúde. E para evitar problemas, nós desconcentramos, nós somos 8 milhões de habitantes, a Andaluzia foi dividida em 2 armazéns diferenciados. Agora mesmo nós não temos mais este problema, nós o tratamos de maneira adequada, sobretudo na segunda onda, no que tem a ver com o déficit de saúde. Mas o que nós sim tivemos como problema é a questão da saúde mental. Eu sei que nós, ao longo do simpósio, vamos tratar isso e não vamos me estender nesse assunto por isso, porque o profissional de saúde sofreu duplamente, tanto no contexto da sua própria atividade profissional, como também como um outro cidadão que ia para casa, onde estavam todos confinados. Bom, eu sei que haverá especialistas que falarão disso, então vamos esperá-los. Bom, que elementos podíamos considerar para o futuro? Alguns aspectos que já se falaram, mas temos isso muito claro. Nós precisamos de um sistema de saúde cada vez mais fornido, mais dotado, efetivo e ágil. Como nós vamos gerir estas organizações e esses padrões de organização, e como vamos fazer com que aquilo que passou, aquilo que aconteceu, fique a parte boa, pelo menos. Como vamos incorporar isso na gestão futura? Desde esse ponto de vista, ficou evidente um conjunto de aspectos que até agora a saúde pública tinha esquecido. A saúde pública era o patinho feio dos temas de saúde, porque nós sempre nos orientávamos para a superespecialização, e agora nós colocamos sobre a mesa a necessidade de que exista um modelo nacional que garanta informação adequada e que também nos garanta tudo aquilo que tem a ver com a capacidade de resposta a uma pandemia que certamente não vai ser a última. Bom, além disso, e nestes modelos, nós também propomos tudo aquilo que tem a ver com a necessidade de tornar ágil o processo de tomada de decisões. Para isso, é preciso retirar alguns dos entraves administrativos, de burocracia, de controle de orçamento e criar um enfoque orientado para resultados. Resultado em saúde, não só o controle da burocracia pela burocracia. Porque nessa segunda onda, nós já vimos, por exemplo, que parece que existem mais elementos de gestão colocados em prática. E também novos sistemas de contratação que sejam valorizados ou orientados para o resultado. Bom, em outra ordem de coisas, nós temos a gestão das organizações. A gestão das organizações de saúde, ali deve-se buscar uma autonomia maior da equipe clínica. É preciso dotá-la, dotar a gestão clínica tanto nos serviços hospitalares como também aqueles de atendimento primário e para as suas atividades, elas precisam ser reforçados e também os processos de seleção. Nós temos um processo de seleção centralizado, é preciso fazê-lo baseado no centro. E isso é dito pela maioria dos relatórios dos especialistas que estão sendo publicados agora, para que nós respondamos adequadamente o que aparece como demanda. E também nós precisamos de uma clínica transversal, ou seja, que não exista tanta super especialização, que nós evoluamos para algo mais colaborativo e não a estreitar ou afinar tanto a medicina. Porque nós já vimos, equipes multidisciplinares têm dado resultados, e depois nós temos que continuar reforçando essa tendência de atendimento telemático, que não é telefônico. Nós podemos nos ver no seminário, por exemplo. Esta manhã nós tivemos uma sessão clínica hospitalar com um hospital, porque essa é a vantagem que hoje nós temos. Nós podemos estabelecer reuniões, reunindo 34, 35 hospitais, ou 36 hospitais que a Andaluzia tem, e falar sobre qual é a capacidade, o que competências devem ser desenvolvidas por um profissional que vai falar de maneira telemática com o paciente. Temas que até agora não eram tratados e que agora estão como eixo central dentro de
aquilo que tem a ver com a formação e o desenvolvimento. Em seguida, nós temos que eliminar tarefas administrativas do trabalho clínico. E aqui nós temos que ver um pouquinho daquilo que tem a ver com o modelo Toblerone, que era proposto, e seguir animando a descentralização. E, em seguida, um atendimento primário que estaria orientado para organizar o seu trabalho com base nas necessidades das pessoas. A triagem da demanda é algo que agora mesmo está sendo feito por telefone e que tem que seguir sendo trabalhada de maneira diferenciada, como vem sendo até agora. E, por último, quando nós falamos de modelos mais flexíveis e de profissionais, nós devemos procurar, fundamentalmente, e eu acredito que temos essas metas, esses desafios que fazer frente, nós temos que substituir o modelo baseado em funcionário para um modelo de contratação de trabalho e melhorar as condições de trabalho de todos os profissionais, mas neste caso, especialmente dos médicos, que comparativamente estão pior retribuídos ou remunerados. E, claro, lógico, com todas as condições e garantia que baseadas na capacitação, na competência, na experiência, mas é preciso ser feito. Isso foi trabalhado no comitê de especialistas, baseado nas recomendações que ali foram feitas, que também, e esse é um outro aspecto, que a formação seja generalista dos residentes, porque nós estávamos entrando numa lógica de super especialização, porque isso tem mais valia neste momento, saber muitas áreas. E, em seguida, nós temos que dotar o sistema de mais enfermeiras, porque agora mesmo os cuidados são a atenção é o eixo central para tudo que tem a ver com políticas de saúde. E nós também temos um novo papel dos farmacêuticos comunitários. Nós temos que resgatá-los através da oficina ou do workshop de farmácia, por exemplo, aqui, por exemplo, na Espanha, o que tem a ver com antígenos, estão sendo feitos pelos farmacêuticos, porque essa é uma maneira de desconcentrar. É preciso valorizar outros elementos, igual que o sistema de distribuição de medicamentos, e nós temos também um grande desafio, esta manhã falávamos disso, como nós vamos administrar as vacinas, como vai ser pensado isso, como será organizado, e uma vez que nós não façamos, porque, como sabem, o ensaio clínico tem sido muito limitado, e é preciso fazer estudos de real alcance para ver o impacto que esta vacina vai ter na população, e fazer um acompanhamento adequado com todo o suporte de farmacovigilância correspondente. E, logicamente, também um novo papel para os administradores. Esse é o famoso modelo Toblerone, que se preconizava, que dizia que nós precisávamos de 2 enfermeiras e nós temos 4 médicos generalistas, 2 enfermeiras e um administrador com várias funções. O que nós temos que fazer é inverter a pirâmide. Nós precisamos de um médico que exista aí, que tenha conhecimento generalizado, 2 enfermeiras com suporte e que o rol administrativo seja mais amplo. O que se viu durante a pandemia, eu me estendi um pouco, mas sem mais que dizer-lhes, agradeço muito pela sua paciência. Muito obrigado.